ponto 889 e 869. Então, conflito de datas no sentido de um ano apenas. Tá ok? No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Então, vai passar a falar já de Acabe. Aquilo que eu estava falando em relação ao Espírito Santo de Deus ter guiado essa narrativa aqui, no sentido de que mesmo Onri, tendo toda a importância internacional que teve, aliás, né, comprovado por documentos históricos para o interesse da autoridade do Espírito Santo de Deus, o autor bíblico, ele não era tão relevante assim, tanto que a narrativa acerca dele se resume em poucos versículos, tá ok? Que será muito diferente tratando-se do ministério de Elias e Eliseu. Então, para o Espírito Santo de Deus é muito mais relevante falar acerca desses personagens. Por isso que nós vamos trazer aqui alguns conteúdos de outros livros, nos elucidando um pouco mais acerca do importante governo desses personagens. Por exemplo, o livro Tempos do Antigo Testamento, Tempos do Antigo Testamento, de R.K. Harrison. Tempos do Antigo Testamento, de R.K. Harrison. Veja só o que diz aqui na página 217. Quando Baasa morreu, de R.K. Harrison. Veja só o que diz aqui na página 217. Quando Baasa morreu, 885 a.C., seu filho Elá reinou por 2 anos. E então foi assassinado em Tirza, por Zinri. Temos a referência em 1º livro dos Reis 16:9. O ambicioso comandante de carruagens. E, aliás, eu até já comentei acerca disso. A gente pode fazer algumas ponderações, né? E ver que a questão da batalha com carruagens para Israel e Judá era um fator assim de complicação, porque eles estavam aquém dessa tecnologia. Essa tecnologia que já era partilhada tanto pelos arameus, sírios, quanto pelos filisteus. Então eles dominavam já essa técnica. Os filisteus dominavam inclusive muito a questão da fundição, habilidade com a fundição. E Israel e Judá estavam estavam atrasados em relação a essa tecnologia. Então, quando vemos Zinri sendo um chefe do setor de carruagens, podemos olhar para ele talvez como uma pessoa que tinha uma alta capacidade, que assim tinha um conhecimento que era muito precioso, e assim, tendo sido favorecido talvez pelo rei, tendo sido talvez colocado numa posição de muito poder, e esse poder subindo-lhe a cabeça. Então ele se viu aí na condição de dar um checkmate aí em Elá e apoderar-se, né, tomar o poder, e talvez esperando até encontrar algum apoio, uma vez que ele ia favorecer, ele ia fornecer esse tipo de inovação. Só que isso se mostrou totalmente falso, e ele se deparou então com esse grande levante, aí a desgraça para ele, né? Um ambicioso comandante de carruagens, que então assumiu o governo. Onri, o general do exército subordinado a Elá, travava uma campanha contra os filisteus. Quando Elá foi morto, ao ouvir a notícia, voltou imediatamente a Tirza. Depois de um governo de apenas 7 dias, foi o tempo que ele conseguiu se manter no poder. Zinri cometeu suicídio e a crise que foi precipitada levou a um período de guerra civil, que foi o período em que disputaram poder Onri e Tibni. Está em 1º livro dos Reis, 16:23. Foram 4 anos. Foram 4 anos depois de 880 a.C. Então, durante 4 anos, essa incerteza acerca do governo. Onri ganhou o controle da situação e estabeleceu uma nova dinastia, que é a terceira dinastia. A Bit-Unri, assim que é conhecida a dinastia de Unri. Na verdade, assim Israel tornou-se conhecido internacionalmente, porque os assírios, nos seus anais, eles chamam Israel de terra de Onri. Então é isso que queremos colocar, esse contraste. Enquanto Onri era internacionalmente muito relevante, dando o nome dele até a Israel, talvez não porque ele quisesse, mas porque os assírios assim consideravam ele de grande relevância, assim chamavam Israel de terra de Onri. Enquanto internacionalmente ele é muito relevante, biblicamente falando, diante de Deus,
ele não teve importância alguma. Na verdade, ele foi um péssimo rei e trouxe uma influência nociva para Israel. Então é interessante ver como de certos prismas a pessoa pode ser muito grande ou ser completamente inútil. Veja só. Bit Unri, Casa de Honre, dos registros cuneiformes assírios. Ele mudou a capital de Israel para o Monte de Samaria, que havia ficado desocupado até este momento, e construiu grandes fortificações à sua volta. Tentou compensar o controle sírio do comércio, estabelecendo alianças comerciais com a Fenícia. Então veio aí a questão das alianças políticas, também realizada por Davi, por Salomão, toda essa questão novamente, a questão das alianças políticas, né, como isso era fundamental aí para esses monarcas, tá ok? Tentou compensar o controle sírio do comércio, estabelecendo alianças comerciais com a Fenícia, e arranjou um casamento entre Acabe, seu filho e sucessor, e Jezabel, filha do rei de Tiro, a Fenícia, né, uma das poderosas cidades da Fenícia, Tiro, Sidom, Biblos, tá ok? Das importantes cidades fenícias. Temos aí o casamento deles para proteger as suas fronteiras. Honre atacou Moabe. O rei Moabita vai mandar erigir uma estela, tá certo? Que vai ser muito importante como registro histórico. Vamos ver também acerca dessa estela. Atacou Moabe, ganhou o controle da parte norte do reino. A famosa Pedra Moabita, vamos ver aqui informação sobre ela, que foi descoberta em 1868. Fala do papel que Onri desempenhou na campanha contra Moabe. Onri, rei de Israel, oprimiu Moabe muitos dias porque Quemos, o deus moabita, estava descontente com sua terra e seu filho o sucedeu. E também disse, eu oprimirei Moabe. Então apenas um trecho aqui, onde o rei moabita descreve essa situação vivenciada por eles em relação ao domínio de Acabe e depois a tentativa o domínio de Onri e depois a tentativa de Acabe em manter o domínio sobre o território moabita, ok? Moabitas, território moabita, povo de Moabe, que aliás durante muito tempo a arqueologia disse que não existiam, que eram inexistentes, que era balela, até que a arqueologia começou a desenterrar evidências, e essas evidências com textos muito antigos, que puderam ser traduzidos, tornando-se então documentos históricos comprobatórios da existência desses povos, que eram tidos pela ciência como inexistentes. E era através deles que eles zombavam da Bíblia e diziam que era um livro de carochinha. Então temos aí a destruição dessas críticas contra o texto sagrado através dessas grandes evidências arqueológicas descobertas. Embora Onri tenha desenvolvido Samaria como um centro comercial, a economia da nação prosperou à custa dos pequenos proprietários de lotes e dos lavradores que foram forçados a abrir mão da posse de suas terras e propriedades em benefício da riqueza das classes superiores. Enquanto os empreendimentos comerciais estavam prosperando, os artesãos estavam se tornando crescentemente pobres. Veja a situação social em Israel, que será duramente denunciado pelos profetas. O ministério dos profetas vai se desenvolver fortemente nessa região com um ministério de denúncia, denunciando fortemente essas injustiças que eram praticadas aí pelos grandes latifundiários de Israel, do reino de Israel. E vivendo sob condições muito próximas da servidão. As políticas domésticas e estrangeiras de Onri tiveram continuidade através de seu filho Acabe, 874 ou 73 até 853 a.C., que tentou fortalecer o seu reino contra a invasão definitiva da Síria, os arameus da Síria. As fortificações do esplêndido Palácio Real de Samaria foram terminados em seu reinado, e várias fortalezas, incluindo Jericó, também foram reforçadas nesta época. Ele entrou em aliança com Judá a fim de proteger a sua fronteira sul. Então, durante alguns períodos você vai ver isso, aproximações, certos períodos de aliança e depois afastamento, guerras. Então há uma relação toda conturbada entre Israel e Judá, de alianças e de batalhas, a fim de proteger a sua fronteira sul. E o tratado resultou no casamento de sua filha Atalia com Jeorão. Então, depois veremos veremos o grande mal que é essa semente maligna chamada Atalia,
tentou causar no reino de Judá, né?